Oi gente, tudo bem? Eu sou a Prof. Carol de Língua Portuguesa e esse é meu canal Prof. Explica. Na última aula nós começamos a estudar as orações subordinadas substantivas. Na aula de hoje nós estudaremos as orações subordinadas adjetivas, então roda a vinheta. Vamos começar vendo o que são as orações subordinadas adjetivas. Então, como o próprio nome sugere, elas vão valer por um adjetivo, funcionando como adjunto adnominal. Então, vocês têm que saber o que é adjetivo, né, que é aquela classe de palavras que caracteriza os substantivos. Tem que saber o que é adjunto adnominal, que é um termo acessório da oração que caracteriza os substantivos. Então, eu já tenho aula sobre adjetivo, sobre adjunto adnominal aqui no canal. Vou deixar os cards para quem ainda não assistiu. Vamos ver exemplos. O chefe gosta dos funcionários trabalhadores. Então, ali, trabalhadores está caracterizando o substantivo funcionários. Então, na análise morfológica, trabalhadores é um adjetivo. Só que aqui, como a gente está falando em sintaxe, trabalhadores vai se comportar como adjunto adnominal de funcionários, né? Então, está ali para caracterizar esse substantivo funcionários. Aí, nesse período, a gente tem apenas uma oração. Como que eu sei que tem apenas uma oração? Contando o número de verbos ou de locuções verbais. Então, ali, quantos verbos nós temos nesse período? Apenas um verbo, que é o verbo gostar. Então, ali nós temos um período simples. Quando a gente fala em oração subordinada, a gente está falando de período composto. Então, por isso que eu coloquei esse outro exemplo. O chefe gosta dos funcionários que trabalham. Então, agora tem ainda o verbo gostar e tem agora o trabalham, que é o verbo trabalhar, né? Então, agora nós temos dois verbos, ou seja, duas orações. E uma oração está ali completando o sentido da outra, por isso que elas são subordinadas. E ela vai ser adjetiva porque ela está dando uma característica, né? Ela está funcionando como adjunto adnominal de funcionários. Então, por isso que ali que trabalham vai ser uma oração subordinada adjetiva. As orações subordinadas adjetivas são introduzidas na maioria das vezes pelos pronomes relativos e referem-se a um termo antecedente que pode ser um substantivo ou um pronome. Então, por exemplo, ele que trabalhou não ganhou nada. Então, ali, né, que trabalhou é a minha oração subordinada adjetiva que está sendo introduzida pelo pronome relativo que e está se referindo ao pronome ele. Muitas vezes a oração subordinada vai vir intercalada na oração principal, como é o caso aqui, né? A oração principal é ele não ganhou nada. E a subordinada é que trabalhou, e ela está ali no meio, né? Está intercalada na oração principal. Vamos ver agora a classificação das orações subordinadas adjetivas. Então, elas podem ser classificadas de apenas duas formas, explicativas ou restritivas. Vamos começar pelas explicativas. Então, como o próprio nome sugere, são aquelas orações que explicam ou esclarecem, como se fosse um aposto, né? O termo antecedente, atribuindo a esse termo uma qualidade que é inerente a ele, ou acrescentando-lhe uma informação, né? Então, elas são isoladas por pausas que na escrita se indicam por vírgulas, tá? Então, elas vão sempre vir isoladas por vírgulas. Exemplo, um menino que é estudioso foi bem na prova. Então, ali, o menino foi bem na prova é a minha oração principal, que é estudioso é a minha oração subordinada adjetiva explicativa. Por que explicativa? Porque está ali explicando algo sobre o substantivo menino e está ali introduzida pelo pronome relativo que, se referindo ao substantivo menino, né? E está entre vírgulas. E se a gente a retirar ali do período, o que sobra não perde o sentido, né? O menino foi bem na prova. Outro exemplo, tia Lúcia, que era professora, aplicou-lhe o teste. Então, a oração principal é tia Lúcia aplicou-lhe o teste, que era professora é a nossa oração subordinada adjetiva explicativa, que está ali explicando algo sobre o nosso sujeito tia Lúcia, né? Sobre o substantivo Lúcia. Está entre vírgulas, está ali introduzida pelo pronome relativo que, né? E é explicativa, por isso que se comporta como um aposto, né? Porque o aposto também tem aula aqui no canal, para quem quiser eu vou deixar o card. É aquele termo que explica algo, né? Então, marquem bem isso. A oração subordinada adjetiva explicativa, ela explica algo, né? Ela vem entre vírgulas e se nós a retirarmos do período, o que sobra não perde o sentido. Então, ali, o menino foi bem na prova, não perdeu o sentido, né? Quando a gente retirou a oração que é estudioso. E tia Lúcia aplicou-lhe o teste, também não perdeu o sentido quando a gente retirou a oração subordinada adjetiva explicativa, que era professora.
Vamos ver agora as orações subordinadas adjetivas restritivas. Então, como o próprio nome sugere, elas restringem ou limitam a significação do termo antecedente. E elas são indispensáveis para o sentido da frase. Por exemplo, os homens que choram são mais sensíveis. Então, ali nós temos a oração principal, os homens são mais sensíveis, a oração subordinada adjetiva restritiva, que choram, que está ali introduzida novamente pelo pronome relativo que. E se nós a retirarmos, vai perder o sentido, porque vai ficar os homens são mais sensíveis. Vai dar a impressão que todos os homens são sensíveis, mais sensíveis do que as mulheres, por exemplo. Mas, na verdade, eu quero dizer que apenas um grupo de homens, que são os que choram, é que são mais sensíveis. Então, por isso que ela é restritiva, porque eu estou restringindo a um grupo específico de homens. Outro exemplo, os pecadores que se arrependem alcançam o perdão de Deus. Então, ali a oração principal, os pecadores alcançam o perdão de Deus. Oração subordinada adjetiva restritiva, que se arrependem, introduzida pelo pronome relativo que. E ali, novamente, se nós não colocarmos essa oração restritiva, vai mudar o sentido, porque eu vou dizer que todos os pecadores alcançam o perdão de Deus, quando na verdade eu queria dizer que apenas os pecadores que se arrependem alcançam o perdão de Deus. Então, quando a gente coloca essa oração restritiva, a gente restringe. Então, não são mais todos que alcançam o perdão de Deus, e sim os que se arrependem. Então, marquem bem isso. Enquanto as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas vêm entre vírgulas, né? E se nós a retirarmos, não altera o sentido, as restritivas não vão vir entre vírgulas, e se nós a retirarmos do período, vai haver uma mudança de sentido. Ainda sobre a questão do sentido, quando tem vírgula, quando não tem, quando é uma explicativa, uma restritiva, muda o sentido, não muda o sentido, eu trouxe mais 2 exemplos para ficar mais claro para vocês. O homem que vinha a cavalo parou de frente da igreja e o homem que vinha a cavalo parou de frente da igreja. E vocês vão dizer, mas prof, parece a mesma coisa. Mas, no primeiro caso, nós temos ali que vinha a cavalo isolado por vírgula, então vai ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. E se nós a retirarmos, não vai alterar o sentido da frase, vai ficar o homem parou de frente da igreja. Então ali que vinha a cavalo, está dizendo que é apenas um homem, né? Que só havia um homem. E então a gente pode retirar o modo como ele vinha, né? Que é a cavalo. E então vai ficar o homem parou de frente da igreja, que é a nossa oração principal. Já no segundo caso, quer dizer que é mais de um homem que está vindo, mas apenas um vinha a cavalo e foi ele que parou de frente da igreja. Então, para vocês entenderem como às vezes apenas colocando ou tirando vírgula, a gente pode mudar o sentido do que a gente quer dizer. E tem que ficar muito atento nos exercícios, né? Porque às vezes o exercício vai pedir para vocês darem o sentido de cada oração, né? Enfim. Então, não sei se vocês conseguiram entender, né? Que ali, no primeiro caso, que vinha a cavalo está entre vírgulas. Então, ela vai ser explicativa. Está explicando o modo como ele vinha, a cavalo. Como ela é explicativa, a gente pode retirar e não vai perder o sentido. O homem parou de frente da igreja. Já no segundo caso, como não tem vírgula, ela vai ser restritiva. Então, ela vai estar restringindo, né? Tem mais de um homem, mas é o homem que vinha a cavalo, tá? Que parou de frente da igreja. Pensem assim, está vindo vários homens. Um deles está a cavalo, e é esse que está a cavalo que parou de frente da igreja, tá? Então, porque aqui esse que vinha a cavalo está restringindo esse homem. Não estou falando dos outros vários que estão vindo a pé, por exemplo. Eu estou falando exatamente do que vem a cavalo, então estou restringindo. Então é assim, explicativa entre vírgulas e pode ser retirado sem perder o sentido, e restritiva não vem entre vírgulas e se nós retirarmos vai perder o sentido. Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que tenham gostado, curtam este vídeo, comentem, compartilhem, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Até a próxima aula, tchau!